Muitas pessoas acreditam que envelhecimento é a mesma coisa que velhice, que são sinônimos. Na verdade, a gerontologia, essa ciência que estuda o envelhecimento e a velhice, dizem que são coisas diferentes, tá? O envelhecimento é um processo e ele se dá ao longo de toda a vida. Então, todos os seres vivos, inclusive os humanos, estão num processo de envelhecimento. Esse processo, ele é fruto, resultado de uma série de aspectos da nossa vida. Então, por exemplo, é resultado da combinação boa ou ruim, da forma como a nossa composição genética se deu a partir dos nossos pais, da forma como os nossos órgãos funcionam, que são os nossos aspectos biológicos, assim também como resultado da combinação com as nossas emoções, com a nossa personalidade, com os nossos sentimentos e também resultado das nossas relações sociais. Então, o processo de envelhecimento, a forma como ele vai acontecer, resulta de tudo isso combinado. Então, nós não somos só um corpo com órgãos que estão pulsando, mas também nós somos um corpo que pulsa num contexto social, numa família, numa comunidade, que também nos gera emoções, nos gera tristeza, alegria, nos gera uma história. Esse processo é heterogêneo, ou seja, nós todos somos muito diferentes. Nós todos temos histórias diferentes, nós temos proveniências diferentes, gostos, vontades, que nos diferenciam ao longo da vida. Esse processo, portanto, também é singular, cada um tem uma história. E quanto mais a gente exercitar nossas relações, mais a gente vai exercitar as nossas diferenças. Esse processo, ele se dá também a partir de ganhos e perdas. Então, ao longo da vida, nós estamos ganhando e perdendo amigos, não é isso? Nós estamos lidando com algumas doenças e ganhando saúde porque nós começamos a comer melhor, nós começamos a nos relacionar, tomar mais água, por exemplo, Então, todos esses fatores estão configurando o que a gente chama de envelhecimento. Bom, a partir do século XX, do século passado, nós definimos que a velhice tem uma idade para começar. Então, diferentemente de envelhecimento, a velhice é uma etapa. Então, esse curso da vida, essa trajetória, ela é formada por várias etapas. A gente começa lá na infância, não é isso? Lembrem-se, na Idade Média não tinha infância. A gente inventou a infância a partir da Idade Média. Aí depois vem a vida adulta e depois vem a velhice. O Estatuto do Idoso, que é um documento muito importante que todos temos que conhecer, está online, gratuitamente na internet. Ele diz que no Brasil, o idoso é a pessoa que tem 60 anos ou mais. Então, nós temos um marco para começar a velhice que é etário, que é a idade. Então, a gente pode entender que a velhice é uma etapa que começa aos 60 anos. Hoje, nós tivemos, a partir da década de 80 no Brasil, um aumento da expectativa de vida, não é isso? A gente não morre mais, como população, a gente não morre mais em torno dos 40, 50, a gente tem morrido no Brasil em torno dos 70 anos de idade. Então, a gente diz que é a primeira vez que os seres humanos vivem tanto como grupo, como espécie, como população. E esse aumento se deu em várias partes do mundo. Hoje, o mundo inteiro pode dizer que no século XXI vive um envelhecimento populacional. Se a gente fizer uma conta rápida, como eu disse, a gente chega na velhice aos 60, de acordo com a lei, com o Estatuto do Idoso. Se a gente for viver até os 100, porque hoje as pessoas com 80 anos e mais, é a população dos idosos que mais vive. Então veja, nós vamos viver 70 anos, 70, 80, 90, 100. Nós vamos viver 40 anos na velhice. Então, de todas essas fases, é a fase que a gente vai viver mais tempo. A gente sonhou isso no século XX, a gente batalhou por isso, a gente tem melhores condições de moradia, de saúde, melhores espaços de relação, melhor diagnóstico, melhor atenção, mas hoje o grande desafio do século XXI é como viver todos esses anos. Porque na velhice, numa mesma família, você pode ter um neto de 60 anos de idade, um pai de 80 e um avô de 100. Não é? É isso.